Viraram melhores amigos a partir de então, deste fatídico, essa maravilhosa noite de verão que estava acontecendo, né? Você pensa que é muito poético, maravilhoso, se conhecemos tipo no cinema, né? Um show do medalha. Para ver como que é esse negócio. Viraram melhores amigos a partir de então. E aí, conforme foram se conheceram, perceberam diversas coincidências. Como até uma cabeça do noivo aparecendo numa foto dela, que ela nem sabia que eles estavam no mesmo lugar, na mesma hora e muito próximos. Aí, um dia, a Samara estava bem triste, uma TVM atacada, e aí ela foi para o reforço e comer sorvete. No meio do caminho, meio desesperada, meio chorosa, vocês conhecem a mulher, sabe como é que é? Ligou pro Felipe, jogou verde, né? Jogou verde. Aí o Felipe deu um sorriso dela, vou lá, vou ajudar. Aí, a partir desse momento, ela começou a perceber, talvez esse menino possa ser que a gente se olhe de alguma outra forma. Aí no dia 9/4, não, passei pra frente antes. Não era isso não. Então, vocês viram que esse menino não gosta de vontade, né? Então, óbvio que ele ia lá ajudar, né? Pedacinho de boca ele ia deixar de lado. Nunca queria deixar de lado. Então, no dia 9/4, só que daí teve o pedido de namoro. O pedido de namoro primeiro foi assim, tipo, ele pediu ela namoro no sofá, de casa, tipo, quer namorar comigo? Ela quer. Aí ele foram lá na cozinha, gente, a gente está namorando, ninguém acreditou. Tinha uma semana depois, praticamente, que conseguiu, ai, verdade, estou namorando, nossa, né? Que sucesso. Aí depois disso tudo, sempre tem aquela coisa da primeira viagem. É onde a gente vai ter o teste, onde a gente vai saber se realmente a pessoa vai ser praticadora. Que viagem, você sabe? Pode ser o melhor da sua vida, pode ser o pior da sua vida. Aí nós que eles foram, a viagem mais importante que todo casal de namoro, né? Então, aí, essa vida me fala assim, será que não é legal, de repente, a gente queria aquele chocolate? Só botar uma fechada, foi legal, né? Aí, de foi para 2, foi para as 2 caixas. Resumo da noite. Gastaram todo o Bolsa Família que eles receberam, né? Comeram tudo que eles podiam imaginar, aí enjoaram, tiveram que retirar tudo isso que eles colocaram dentro deles, vocês imaginam como é uma bolsa, tá? Porque, né? A gente deixa quieto. E alguns erros depois, à noite, talvez foi, vamos virar para lá e acordar com uma ressaca moral no dia seguinte. Dessa orgia gastronômica cometida. Aí vocês pensam assim, aprenderam a lição. Um tempo depois eles foram para o pastelão na Luffy, não é? Se acabaram também, passaram mal do mesmo jeito, porque são 2 zoião. Tudo se resume a isso, são 2 zoião, tá? Então, depois de todas essas tribunias, depois de que o acaso fizessem, que morassem juntos e percebessem o quanto cada um era parceiro um com o outro, viram o quanto não conseguiam viver uns com o outro. Resolveram então se casar. E olha que resolveram se casar uma prova de fogo. Afinal, o senhor Felipe, essa azulejo branco, todo metódico, né? Chato, nerd. Minha noiva, bom, só para ilustrar o orgulho dela para ele, quase que assim, diário, não é verdade? Então eu só vou passar, eu me recusei, ela me deu vários, eu me recusei. Quem quiser se manifestar nesse momento também, quiser acompanhar e dizer outros, eu sei que existem vários, mas quais são os apelidos do Felipe? Tem que falar. Felipe, branco, albino, transparente, palmito. Tem mais uma série que a gente não pode citar aqui porque está desconfortável. Um pedacinho particular. Tem essa também. Mas assim, o melhor de todos que eu achei até agora, que não foi citado e falaram que ia ser citado agora, não era o bolinho de queijo? Então, falaram que eu ia gritar, que o primeiro alguém ia gritar, já vamos ficar com o bolinho de queijo, me decepcionei com o bolinho de queijo agora. Mas tudo bem. Então rola esse bullying e tal dela, porque só uma conversa que ela teve comigo, ela colocou 7 amigos dele. Mas até hoje eu teve uma noite que eles tenham dormido sem ter se desculpado. Por mais que tenha brigado, quebrado o apartamento inteiro, no final da noite, né, disse que o pior
suporta vários gigantes, ela também é chamada de amizinha, tudo isso, sofre com a família gigante do Felipe, principalmente quando o cunhado resolve arrumar um varal. A igreja super em cima para ela não alcança. Ela também não alcança o olho mágico da porta. Eu fiquei agora. Com certeza eu enxergo que consegui alcançar. Certo? Mas vocês vão falar de coisa séria. Agora todo mundo já sabe como foi que vocês se juntaram, se uniram, resolveram estar aqui. Vocês estão então juntos. Juntos vão num percurso de aproximação e distanciamento, mas nunca de separação. Juntos em uma trajetória de paixão permanente e sempre de união. A celebração de um casamento nos oferece uma oportunidade ímpar para celebrar o amor. Amar é querer estar ao lado de quem se ama por livre vontade, querer mais do que uma aventura, mais do que um momento de prazer. O casamento é a união, em que cada um de nós precisa estar casado, integrado com si mesmo e com o outro. Se você se une a alguém para a vida inteira, os dois colocam como a sua vida, deixando de fazer o que divide ou contraria a união. A construção do casal é um projeto com os dois, e vocês nunca terminaram de confirmá-lo, de adaptá-lo e de reorientá-lo em função das situações que ocorrerão. Nós seremos o que fizermos juntos. Portanto, pergunto a vocês, ao fazer a construção do casal, um projeto com os dois, concordam em colocar em comum a sua vida e deixar de fazer o que divide ou contraria a união? Sim. Sim. Prometem para sempre confirmar, adaptar e reorientar esse projeto com as situações que forem mudando ao longo da vida inteira? Sim. Pois muito bem, vocês são todos testemunhas, né? Não tem nada a ver com isso. Foi solicitado pelo meu casal que fizessem então seus votos, onde eles pudessem abrir os seus corações. E agora nós vamos ver, né? Essa menina super linda, vocês conhecem ela melhor do que eu, mas ela abriu bastante o coração dela. Nunca imaginei que uma pessoa pudesse mudar tanto a vida de outra com apenas um sentimento. Amor. Você conseguiu. Entrou na minha vida de repente, quando eu menos esperava, e fez com que eu descobrisse realmente o sentido das palavras felicidade e felicidade. Encontrar você sem querer em um show de rock fez com que a minha vida tomasse um rumo totalmente diferente. Você me mostrou como é realmente ser feliz. Ganhei um companheiro, um melhor amigo, agora um marido, que será meu eterno namorado. Prometo te fazer feliz pro resto de nossas vidas. Quero formar uma família unida e muito amada ao seu lado. Te escolhi para ser pai dos meus filhos e só venho agradecer ao destino que te colocou na minha vida. Já passamos por muitas coisas, boas e ruins, brigas e reconciliações, ótimas risadas, viagens, e o nosso amor só cresce, só aumenta a cada dia. Graças ao Metallica, hoje eu tenho você na minha vida. Não acredito que somos metades que se comparam, mas sim duas pessoas completas que transbordam amor e alegria. Amo você incondicionalmente. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz. Te amo, meu marido, amigo, pedacinho de amor. E aí, agora vamos às palavras do Sr. Felipe. Pedacinho de novo, desculpa. Nunca imaginei que nos conhecemos por Metallica, e muito menos que saímos aqui hoje depois de ouvir você falar tantas vezes e nunca mais namorar com ninguém. Ainda bem que você mudou de ideia, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. A melhor definição de parceiro que eu poderia encontrar. Antes de tudo, minha amiga, que me deixa viajar, mas ao mesmo tempo me puxa pro chão de novo se precisar. Porque eu sei que posso contar sempre e estar sempre comigo. E assim eu espero também conseguir ser tudo isso para você. Quero continuar sempre ao seu lado,
fazendo seu café da manhã todos os dias, levantando para te comer, porque você é preguiçosa demais, Thaís. Esfregando meu pé no milho até você pegar no sono e esforçando muito para não te passar de madrugada. Porque mesmo sabendo que você não gosta, às vezes eu não resisto. Enfim, você tem uma certeza hoje, é a de que tomamos a decisão certa quando resolvemos juntar nossas vidas. E assim ficaremos sempre juntos no choro e no sorriso. Te falo isso pelo menos umas 3 vezes por dia, mas eu quero falar a primeira vez para minha esposa. Te amo. Não é apenas oh, meu Deus! Pois bem, vocês sabem que nessa era agora de Facebook, e aplicativos e afins, as pessoas resolverem se casar é uma dádiva, né? E a gente também não pode ficar dando hora por aí, é verdade, acontece, a gente não pode deixar perdido no mundo. Então o que a gente faz? Chama agora os símbolos máximos dessa união, para que você possa dizer para todas as inimigas: gente, é meu em casa, entendeu? Você também é a mesma coisa. Sendo assim, eu quero que entrem ela. Qual é o nome dela mesmo? A Duda, que vai trazer os símbolos máximos dessa união. Os noivos escolheram para a cerimônia de hoje celebrar o seu casamento com a cerimônia da areia. Essa cerimônia simboliza a união entre os noivos em uma relação nova e eterna conjugal. Aqui nós temos alguns frascos de areia que simbolizam cada um dos padrinhos presentes aqui, os pais e os noivos, como seres individuais, como cada um entregando um sentimento, uma vontade, um desejo para os nossos noivos. Esse Ponte Brasil simboliza a família de vocês, essa família nova que está surgindo a partir de hoje. Cada um dos padrinhos irá colocar um desejo, um sentimento, uma vontade para que vocês possam seguir esse caminho dessa nova família. Por gentileza, representando a fé, gostaria de chamar Alex e Fabiola. Aplausos.
mesmo tempo, depositem a areia de vocês no nosso vaso. Vocês percebem que esse vaso não está completo. Mas todas as experiências de vocês estão aqui, ó. Todos os padrinhos, todas as madrinhas, todos os desejos, todos os sentimentos, estão todos aqui. Por que ele não está completo? Porque vocês ainda têm agora uma vida inteira pela frente. Comprou um carro novo? Põe um pouco de areia. Teve um filho? Põe uma areia. Entendeu? Comprei um apartamento novo, põe uma areia. Consegui um emprego, põe uma areia. Se arranjar um gato, tira ele de perto da areia. Aí você faz isso, certo? A partir de agora, então, está formada mais uma família, mais uma união. E sendo assim, eu desejo, a partir de agora, com essa base sólida de ensinamentos e valores que foram passados para vocês, que fortaleça e perpetue essa nova família. Certo? Pois muito bem, está terminando, hein, gente? Na vida, nós ainda não chegamos, estamos sempre a caminho. Aliás, a vida é uma caminhada. E essa caminhada é formada de pequenas frações de tempo que chamamos de momento. Agora, o que determina como será a nossa caminhada é a maneira como vivemos cada momento e as escolhas que fazemos no dia a dia. Hoje, estamos diante de duas pessoas que escolheram fazer essa caminhada juntos e participaram ou comungar, dividir, repartir os seus momentos mutuamente. Portanto, não percam agora. Viva a vida com o entendimento que cada momento é único. Não tem como viver a vida com as obras do tempo que já se passou. Escolher caminhar junto de quem se ama é dividir cada momento. É mais que uma formalidade, é mais que uma cerimônia como essa. É mais do que assinar um contrato de casamento. Viver com alguém que se quer bem é construir um estilo de vida a dois e viver em união. Portanto, finalizo com as palavras de Paulo, o apóstolo, dirigido aos Coríntios, que é mais ou menos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como um prato que retira. Ainda que eu tenha um dom da profecia e saiba todos os mistérios do conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada seria. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não arde em ciúmes, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas felicidades ao casal, que vocês sejam realmente muito felizes, todos bastante por essa união. Os nossos aplausos. Beijo bonito, aquele beijo demorado, cinematográfico, com carinho, então fica uma foto, entendeu? Então a partir de agora, você, pedacinho de nuvem, está casado oficialmente com Dona Maiara. Estamos aqui, talvez, né? Alguém tem um pouquinho para conversar? Fica de pé para conversar com a gente. Pois muito bem, pode dar o primeiro beijo do casal, oficialmente. Como temos um espaço restrito agora, todos vocês me acompanhem com muitos aplausos, porque eles irão cumprimentar os nossos noivos, eles que participaram, dando geladeira, forma de micro